Vamos começar a trabalhar? Para isso, eu vou duplicar minha telinha. Essa aula eu vou gravar, tá? Outra eu não consegui gravar porque, obviamente, estava baixando um arquivo no computador, tá? Bom, vamos nessa. Vamos finalizar o nosso processo de evolução. A gente finaliza com o princípio de Hardy-Weinberg. Calma que a gente vai entender esse cara. E aqui abaixo, eu já deixei os 4 exercícios para vocês, tá? A gente vai começar a fazer isso hoje, vamos terminar amanhã, e se houver dúvida, a gente está por aqui, tá bom? Bom, vamos conhecer um pouquinho o que é esse princípio e, na verdade, quem foi esse carinha chamado de, vulgarmente, Weinberg, né? Então, tá lá, em 1908, matemático inglês, Godfrey Handy Hamburg, aí tá os anos que o cara viveu, e o médico alemão, Weinberg, concluíram que se nenhum fator, presta atenção, concluíram que se nenhum fator evolutivo atuasse sobre uma população que satisfizesse certas condições, as frequências de seus alelos permaneceriam inalterados ao longo das gerações. Esse princípio ficou conhecido como a lei ou a teoria de Hardy-Weinberg e o princípio de equilíbrio gênico. Muito bem. Quais são as condições para esse equilíbrio de Hardy-Weinberg? Necessita de algumas situações para que isso seja, obviamente, comprovado. O que tem que ter? As condições necessárias para que uma população se mantenha em equilíbrio. Então, as condições necessárias para que uma população se mantenha em equilíbrio. Equilíbrio gênico. Gênico é uma característica genética. Na verdade, é o que a gente chama de genótipo. Segundo Herbert e Weinberg, são as seguintes. Primeira situação. A população deverá ser muito grande. Teoricamente, quanto maior, melhor. De modo que possam ocorrer todos os tipos de cruzamentos possíveis de acordo com as leis de probabilidade. Ou seja, numa população minúscula, esse princípio não vai ocorrer. Então, a primeira característica para que esse princípio ele aconteça, nada mais é do que obviamente, a gente ter uma população grande, muito grande, para que esses organismos cruzem-se, obviamente, entre si, tá? Segunda coisa, segunda característica aí. Muito bem. Qual será? Será a seguinte. A população deve ser panítica, do grego pan, todos, e do latim misturar. Isto é, os cruzamentos entre indivíduos de diferentes genótipos, de diferentes características genéticas, devem ocorrer ao acaso, sem qualquer preferência. Ou seja, nós vimos lá a seleção natural artificial. O que era? Quando eu provocava o cruzamento entre indivíduos. Isso, numa relação nesse princípio de Hardy, não pode acontecer. Esses organismos vão cruzar de forma aleatória, sem a interferência do homem e, obviamente, com organismos diferenciados, tá? E a última característica disso, a última observação, uma população que possua essas características e na qual não ocorra nenhum fator evolutivo. Não pode ocorrer nenhum fator evolutivo, tais como mutação, seleção ou migração.
permanecerá em equilíbrio gênico, ou seja, as frequências dos alelos não sofrerão alterações ao decorrer das gerações. Então, presta atenção. Para que esse equilíbrio ocorra, obviamente, ele vai ter que ter a seguinte situação. Ele vai ter que ter 3 características básicas. Primeira delas, a população deve ser muito grande. Quanto maior, melhor, para que os organismos cruzem-se entre si. Segunda caracterização. A população, na verdade, a gente deve permitir os cruzamentos entre indivíduos diferentes, deve ocorrer ao acaso. O que significa isso? Eu vou cruzando organismos ao acaso. Não é uma preferência. Eu tenho um cruzamento entre indivíduos de características, vamos dizer, altamente diferentes. E a última coisa, que não pode ocorrer nenhum fator evolutivo. E aí um bom aluno vira e fala, professor, é possível, concordo com você, mas vamos entender que esse princípio, para que ele seja correto, ele tem que ocorrer num curto prazo de tempo. Por quê? No curto prazo de tempo, a gente não tem fator evolutivo, ou pelo menos a probabilidade de se ter evolução, ela é menor. Então, para que ocorra essa característica, eu necessito deste tipo de situação. Eu necessito dessas caracterizações. A população ser bem grande, o cruzamento entre os seus organismos ser ao acaso, não posso forçar esse cruzamento, e terceiro, não pode ocorrer nenhum fator evolutivo. Se a população for gigante, se os cruzamentos forem aleatórios e se não ocorrer nenhum processo evolutivo, aí sim eu posso respeitar o princípio, obviamente, de Hardy-Weinberg. Muito bem. O que diz esse princípio? Vamos lá. Supomos que uma população em equilíbrio gênico, na qual as frequências dos alelos azão e azinho são ligados ao sexo. São, respectivamente, 80% e 20%. 80% eu transformei em decimal 0,8. 20% eu transformei em decimal 0,2. Sabendo-se que cada gameta porta apenas um alelo de cada gene, conclui-se que 80% dos gametas produzidos pelos membros dessa população será portadores do alelo azão e 20% serão portadores do alelo azinho. Bom, agora começa a nossa dificuldade. Eu preciso de genética. Vocês não estudaram genética ainda. Então, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples para que vocês entendam este princípio. Muito bem. Nós temos algumas características denominadas aos seres humanos. Citar algumas: a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, a presença do lobo da orelha grudado no corpo ou não. Meu lobo é solto, não está grudado. A presença de uma quantidade maiores de dedos nas mãos ou nos pés, isso pode ser, obviamente, uma característica, né? Eu posso ter algumas anomalias, como, por exemplo, o albino. O albino é uma caracterização genética. Quem é albino aparece menos, quem não é albino aparece mais, né? Eu tenho lá várias caracterizações mencionadas as características. Isso eu chamo de gene. Muito bem. Agora, aqui, esse gene, por exemplo, ele pode ser a cor dos olhos. Muito bem. Então, a cor dos olhos é a minha característica. É, na verdade, um pedaço do
DNA. Muito bem. Um pedaço do meu DNA. Show de bola. Qual é esse pedaço? É onde tem a característica denominada cor dos olhos. Depois eu tenho o que a gente chama de fenótipo, que nada mais é do que a característica escrita. Então, nesse exercício que ele está dizendo, ele pode dizer que eu tenho o castanho, o olho castanho, que vai aparecer mais do que o olho azul, isso é óbvio. Então, o olho castanho, a gente sabe que ele é dominante, ele domina sobre o outro tipo de olho. Qual é o outro tipo de olho que ele me deu? Ele me deu um olho claro, no caso, o olho azul. Muito bem. Então, a azul é o olho que menos aparece, que a gente chama de recessivo. Muito bem. Agora é que vem Nossa, a pessoa não sabe escrever. Dominante. E aqui, recessivo. E aí que vem uma outra caracterização, que agora a gente chama de genótipo. É essa característica que ele fica, gênico ou genótipo é a mesma coisa. Muito bem. O que significa isso? Significa a seguinte situação. Eu tenho o castanho, que ele disse para mim que é uma característica dominante. Muito bem. E eu tenho o azulzinho. Ai, filho, chega logo lá. O azul, que vai ser para mim uma característica recessiva. Muito bem. Só que agora, o meu genótipo, eu vou representar essas características sempre por duas letras. Sempre. Dos quais, toda vez que ele é recessivo, ele terá sempre duas letras minúsculas. Azinho e azinho. Que é esse A que ele se relacionou aqui em cima. E quando ele é dominante, ele vai poder ser azão, azão ou azão, azinho. Então, foi esse azão que ele relacionou lá em cima. Então, o que ele está dizendo nessa relação? Que quando eu tenho o gene azão mais o gene azinho, isso tem que ser sempre igual a 1. Gente, isso é uma proporção. Se isso tiver igual a 1, a minha população está em equilíbrio. Ele disse aqui, vamos ler de novo. Suponhamos que uma população em equilíbrio gênico, ele já disse, está em equilíbrio, a qual as frequências do azão e do azinho, não ligadas ao sexo, são respectivamente o azão, 80%, que eu transformei em 0,8. Então, eu posso dizer que o azão é 0,8, mas ele disse que o azinho é 20%. Transformando 20% em número decimal, eu tenho aqui o 0,2. E vou ter aqui o 0,2. E isso aqui vai ser igual a 1. Quando essa somatória do gene azão mais o gene azinho dar 1 exato, significa que a minha população ela está em equilíbrio. Não tem mais organismos do que o necessário e não tem menos organismos do que o necessário. Então, a minha população está em equilíbrio. Professor, me dê um exemplo de equilíbrio. Sim, a quantidade de leões e leoas na savana está em equilíbrio. A quantidade normal desses organismos. A quantidade normal de búfalos. Eu tenho um número maior, porque, obviamente, vai alimentar outros organismos. Ele está em equilíbrio. Então, aí, ele está em equilíbrio. Professor, me dá um exemplo de uma população que não está em equilíbrio. A presença de roedores nas áreas urbanas. Essa quantidade de organismos não está em equilíbrio. Então, se eu fizer essa soma, vai dar um número muito maior do que 1.
então significa que este cara não está em equilíbrio. Ou seja, meus amores, a partir de agora, o nosso papel estará relacionado em estudar os genótipos para ver se esse cara está em equilíbrio. Gente, tudo tranquilo até aí? Beleza? Fechou? Na verdade, vocês precisam ter um conceito mais abrangente de genética, mas eu vou tentando, explicando aí devagarzinho para que a gente entenda. Perfeito? Muito bem. Bom, primeira situação aqui, vamos analisar o que está acontecendo neste caso. Muito bem. Um indivíduo homozigoto azão-azão. Então, vamos olhar o azão-azão. Perfeito. Então, aqui eu tenho azão-azão. Então, significa, meus amados, que esse cara ganhou um azão do pai e um azão da mãe. Então, eu posso dizer que a azão é igual a uma frequência de azão vezes, obviamente, a minha frequência de azão. Ou seja, um azão a pessoa recebeu do pai e outro azão ela recebeu da mãe. Só vai originar um azão-azão. Acabou. Isso é clássico. E aí ele disse que esse cara é representado pela potência P ao quadrado. Só que esse cara é ao quadrado. Eita pega! Vamos lá o que está acontecendo. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Bom, aqui eu tenho a seguinte situação. Nós temos, então, aqui a frequência de azão-azão é de 0,64. E a gente consegue achar a frequência de azinho. Então, o que o meu exercício deu para mim, amados? Que azão-azão é igual a 64%. Cadê o porcento? Porcento. Ou seja, isso em decimal vai ser igual a 0,64. Só que o que é azão-azão? A gente viu lá em cima, é a frequência de azão vezes a frequência de azão. Muito bem. Só que quando eu tenho a frequência de azão com azão, eu posso ter o que a gente chama de azão ao quadrado. Muito bem. Azão ao quadrado. Que para ajudar a gente, obviamente, ele trocou de nome. Ele não quer A, ele chamou de P ao quadrado. Muito bem. Então, agora, para mim saber quanto vale só o azão, eu vou ter que racionalizar esse cara. Não entendi, professor? Então, presta atenção no que eu vou fazer agora. Eu tenho azão é igual a 0,64. Muito bem. O que eu vou fazer com esse cara agora? Eu vou racionalizar este valor. Eu vou colocar a raiz quadrada no azão e vou colocar a raiz quadrada no 0,64. Ou seja, isso aqui vai ser igual a azão, vai ser igual a 0,0,8. Ou seja, o exercício me deu o azão. O que eu fiz? Racionalizei, elevei a raiz quadrada dos dois lados. Ah, professor, mas esse azão com azão? Gente, isso aqui pode ser chamado de azão ao quadrado. Eu corto o quadrado com o quadrado, eu tiro o azão da raiz. Então, eu racionalizei esse meu exercício. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, eu posso ter a segunda situação. Só que agora eu vou fazer isso, sabe para quem? Para o azinho. Olha o azinho aqui. Então, vamos lá. Vamos ver. Azinho é igual ao azinho e ao azinho. Não tem outra letra. Muito bem. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho a seguinte situação.
Eu tenho Azinho é igual a frequência, igual, professor Caio, igual a frequência de Azinho vezes a minha frequência de Azinho. Legal? Ou seja, Azinho vai ser igual, então, à seguinte situação. Vou completar aqui. Isso vai ser igual ao Azinho ao quadrado, porque eu só tenho 2 Azinho. E para nos ajudar, é óbvio, ele chamou esse cara de Q ao quadrado. Muito bem, Q ao quadrado. Show de bola. Então, aqui, o que eu tenho? Ele disse para mim que o meu Azinho, ele é 0,04. Então, vou colocar aqui 0,04. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa que nós fizemos lá em cima. Vamos racionalizar. Vou elevar o Azinho ao quadrado à raiz e vou elevar o 0,4 à raiz. O que eu terei aqui? 0,2. Show de bola. Ou seja, partindo desse pressuposto, a gente já viu que o Azão, que é 0,8, mais o Azinho, que é 0,2, isso tem que ser igual ao. Muito bem. E agora eu tenho o terceiro caso. Esse talvez seja um cadinho mais complicado. Não é quando eu tenho Azão, não é quando eu tenho Azinho e Azinho, mas é quando eu terei Azinho. Muito bem. Então, olha aqui o que vai acontecer nessa situação. Eu terei agora Azão e Azinho. Então, eu terei uma frequência de Azão versus uma frequência de Azinho. Muito bem. Só que acontece um pequeno problema aqui. E aqui eu vou ter que te ensinar uma coisinha antes para você conseguir entender o que está acontecendo aqui. Muito bem. Eu vou ter que fazer um cruzamento de genética com você, para que você consiga entender. Aqui não tem nada, então eu vou cruzar aqui, presta atenção em mim, galera. Azinho versus Azinho. Então, esses dois primeiros genótipos, que é o Azão e o Azinho, ele vem do pai. A gente coloca ele na linha de cima, separando Azão, Azinho. E esse segundo cara é a mulher, que a gente coloca ele na coluna, também separado, Azão e o Azinho. Bom, vamos ver agora o que a gente vai fazer. Aqui vai ser o resultado do meu cruzamento. Basta, meus amores, olhar a letra de cima e a do lado. Por exemplo, aqui, quem está em cima? O Azão. Quem está do lado? O Azão. Então, aqui deu Azão. Vamos olhar esse cara. Quem está em cima? O Azinho. Quem está do lado? Não é aqui, é o Azão. Então, eu tenho um Azão aqui e aqui eu tenho um Azinho. A gente não pode colocar a letra minúscula primeiro. Então, aqui vai ser Azão e Azinho. Muito bem. Professor, esse carinha agora, eu tenho o Azão, que é esse cara, o Azão em cima, e do lado eu tenho o Azinho. Vai ser de novo Azão, Azinho. E aqui, quem eu tenho? O Azinho em cima e o Azinho do lado. Vai ser Azinho e Azinho. Aqui está a resposta do meu exercício. Se eu chamar esses 4 tipos de genótipos diferentes de 100%, eu tenho que Azão é igual a 25%. Beleza? Aconteceu em um caso. Eu tenho que Azinho e Azinho
também é 25%. Por isso que eu tenho aqui esse caso do azinho e azinho vai ser sempre multiplicado por 1. E aqui, nesse caso, também azão vai ser multiplicado por 1, que não vai interferir em nada. Agora, aqui o chicote estrala. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu tenho um azinho e eu tenho outro azinho. Então, aqui eu terei 50% de quê? De azão. Aqui era azinho, né? Tá? Aqui o azinho, 50%. Então, aqui, agora, como é que vai ficar, galera? Nesse caso aqui, ele vai ficar o seguinte. Esse cara vai ficar a frequência de azão, muito bem, de azão, aqui está, vezes a frequência de azinho. Agora, tem só um pequeno probleminha. Qual probleminha que tem aí? Quantos azinho eu tenho? Eu tenho 2. Então, eu sou obrigado a multiplicar aqui por 2. Professor, aqui em cima você não multiplicou. Multipliquei sim, filho. Sabe por que eu multipliquei? Porque aqui vai ficar 1 vezes azinho. Que é azinho, que é azão. Então, aqui é o número 1. O 1 não vai interferir em nada. Aqui no primeiro e caso no segundo. Aqui, como apareceu 2 azinho, aqui e aqui, eu sou obrigado a multiplicar esse cara por 2. Então, aqui a minha frequência ficou assim, desta forma. Agora, eu tenho mais uma relação. Qual? Azão. Muito bem. Mais 2 vezes azinho. Mais azinho e azinho. Isso tem que ser igual a 1. É outra proporção. A mesma que nós vimos aqui. Aqui é uma proporção. E aqui vai ser outra proporção. Vamos ver se bateu nesse resultado? Vamos lá. Quanto deu azão? 0,64. Então, aqui eu vou colocar 0,64. Mais, quanto deu de azinho? 0,32. Então, aqui vai dar 0,32. Mais de azinho e azinho. Quanto deu azinho? Deu 2. Muito bem. Deu 2. Deu 0,4. Azinho e azinho, 0,4. Então, aqui vai dar 0,04. Tudo isso tem que ser igual a 1. Se isso aqui for igual a 1, significa que essa população está em ou seja, está de acordo com o princípio de Rath. Galera, dúvidas? Diga, expresse o seu coração. Oi. Aí, quando você põe que o A vale 0,64 e o outro 0,32, isso o exercício te dá ou você... O exercício me dá. Por exemplo, eu não vou fazer esse agora, eu vou fazer depois amanhã com vocês, com calma. Digamos que a população em equilíbrio gene, na frequência de olho azul, seja de 1%. O que o exercício já te deu aqui, meu amor? Presta atenção. Ele te deu azinho, ou inferno, quero azinho, é igual a 1%. Ele já me deu o exercício. Transforma isso aqui em decimal. O 1%, 0,01. Acabou. Ele já te deu isso. Te dando isso aqui, você vai achar o azinho, você vai achar o azão, você vai achar o azão e você vai achar o azão.
Só com essa linha, a primeira linha. Olhos azuis seja 1%. Então, sempre o exercício vai te dar. Aqui ele já vai te dar os valores. E ele vai perguntar quem está em equilíbrio. Aqui, ó, um par de genes resistente ao fogo na cana-de-açúcar, indivíduo, ó, azinho e azinho, quanto vale? 0,25. Então, ele vai te dar sempre esse resultado. E desse primeiro resultado, você consegue achar as outras coisas, sempre levando em consideração essas proporções. Quais são as duas proporções mais importantes? Essa, azão, mais 2 azinho, mais azinho, tem que dar 1. E aqui em cima, você vai usar isso aqui também bastante. Azão mais azinho é igual a 1. São essas duas proporções, e aí com isso você vai conseguir interpretar o resultado lá embaixo. Beleza? Tranquilo? Parece complicado, mas não é. É bem simples, tá? Bem tranquilo. O que eu vou pedir para vocês na data de hoje, meus amores? Eu tenho 4 minutos, eu não consigo terminar nem o primeiro exercício com 4 minutos. Então, eu vou deixar isso aqui para a gente fazer junto amanhã, e aí eu vou ensinar você como é que faz. Vou fazer 2 exercícios, que é o primeiro e o segundo, e vou te orientar a fazer os outros 2 exercícios. Beleza, meus amores? Tranquilo? Show? Na verdade, assim, para vocês, talvez não tenha ficado muito claro logo de início, porque vocês não têm conhecimento de genética. Conhecimento de genética a gente vai começar na semana que vem. Então, semana que vem eu começar desde devagarzinho, desde engatinhar, até com que vocês consigam ganhar São Silvestre. Então, é mais ou menos assim, né? Então, é bem simples. Na verdade, eu preciso de genética aqui. E, na verdade, é uma genética muito básica, né? Por isso que eu consegui explicar rapidinho. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? Somente aí a Isa veio aí me fazer uma dúvida. O resto não perguntou nada. Então, de duas, uma. Ou vocês entenderam tudo ou vocês não entenderam nada. Eu vou ficar com a primeira opção, com que vocês tenham entendido tudo. Beleza? Tranquilo? Então, amanhã, meus amores, eu vou fazer esses exercícios com vocês para que vocês entendam o que se refere aí a esse princípio de Reich. Beleza? Tranquilo? Show? Outra coisa, meus amores, por gentileza, dê uma lidinha nisso aqui que eu passei, dá uma lidinha nisso aqui para ficar mais fácil o entendimento para amanhã a gente já partir daí. Mas lembrando, mais importante, essa igualdade e essa igualdade que está aqui embaixo. Isso são as duas formas que a gente mais vai usar para saber se as populações estão em equilíbrio ou não. Beleza? Tranquilo? Galerinha, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, um beijo eterno aí para vocês, deem uma relida nisso, deem uma estudadinha e amanhã a gente faz junto os exercícios. Quem quiser já se arriscar e começar a rabiscar alguma coisa, fica ao seu critério. Se você tiver dúvida, eu terei o maior prazer em receber uma mensagem no meu WhatsApp sua, tirando dúvidas referente a isso. Mas, quem não quiser, fica tranquilo, amanhã a gente faz junto esse exercício. Beleza? Tranquilo? Tchau, meus amores, fiquem com Deus. Beijo, até amanhã.